da Casa de Caridade, mais uma vez, né? Depois do Natal. Tá todo mundo no meio, né? Sonolento? Eu tô. Gente, alegria nós estamos na nossa casa novamente para prosseguir nossos trabalhos, né? Então vamos dar os recadinhos hoje, tá? Olha, estamos muito contentes que a casa fechou todos os seus compromissos do ano, né? Já fizemos a nossa festa com os nossos assistidos às cestas básicas, distribuímos cestas básicas, fizemos o nosso Natal na rua, né? Foi muito bonito, muito bem organizado pelos meninos, pelos seus colaboradores, tá? Acho que até já tem um vídeo no nosso site, muito bonito, né? Lá debaixo da marquise, com as mesinhas, sentadinhos, todo comendo sentadinho, foi muito bom. Os cachorros, até o maior amigo do homem estava lá, os cachorrinhos também. Foi muito bacana, muito legal. Isso acontece, só é possível graças à colaboração de todos os frequentadores, dos trabalhadores e dos frequentadores. Essa união, essa harmonia é que permite que essas coisas aconteçam, né? E naquele clima, um clima de alegria, né? Um clima de paz e felicidade, onde no final todos fizeram uma grande roda e oramos junto, né? Agradecemos tudo o que Deus nos dá de bom. Né? Muito bom, né? E é isso que os nossos amigos maiores esperam que nós façamos, né? Dar um pouco de nós, com todo o carinho, todo o amor que nós já podemos dispensar ao nosso semelhante, né? E para sustentar tudo isso, nós estamos promovendo uma viagem, já pensando no ano que vem, quer dizer, nós estamos pensando no ano que vem. Então, o ano que vem, nós já programamos uma viagem para Sacramento e Araxá, que já é tradicional na casa, tá? E para promover essas nossas atividades. Então, já está à disposição os convites para a viagem, né? Nós temos que já pagar tudo, né? Hotel. Os convites já estão à disposição dos irmãos, estão com a Sandra, e o preço é R$ 750, tá? Serão 3 dias, né? 21 a 23 de abril, na feriado de Tiradentes. E esse preço, essa taxa que nós pagamos cobre tudo, tá? Transporte, estadia, tudo, tá bom? Então está aí o convite, se vocês quiserem participar também desse trabalho espiritual, porque é um trabalho espiritual. É lógico que a rede é toda revertida para o nosso trabalho social, mas quem participa dessa viagem faz uma belíssima viagem espiritual. Além de visitar as casas co-irmãs, né, lá em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e participar dos trabalhos com esses irmãos. Tudo isso é muito bacana, né? Completa. Vamos sair dia 20? Tá, vamos sair dia 20, quinta-feira à noite, né? 21, 20, 22 e voltamos dia 23, né? Isso. Aí, você não vai passar em Uberaba? Tá no programa? Uberaba com o Bacelli? Outro psicólogo. Tá. Então vamos visitar também um centro que faz psicografias, né? As pessoas às vezes pedem psicografias, né? Então é isso aí. Convidamos a todos, é uma viagem muito bacana. Muito bem? E continuamos pedindo a colaboração dos frequentadores para as nossas cestas básicas, né? Para que nós continuemos esse programa de amor, consigamos continuar assistindo esses irmãos que nos procuram buscando ajuda material, ok? Muito bem. Vamos fazer o nosso preparo, então? Muito bem, vamos lá. Então, nesses instantes, vamos nos recolhendo, lembrando que este é um dia que nós dedicamos ao nosso lado espiritual. É assim que, em silêncio, com Jesus em nossas mentes, nós vamos agradecendo ao Pai de amor e bondade por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos novamente em torno do Evangelho de Jesus. Agradecer ao Mestre querido todas as horas, o Meigo Rabi, pela sua presença luminosa entre nós, sempre através dos seus mensageiros da paz e da luz. Agradecer os nossos guias, nossos mentores, nossos guardiões e a todos os espíritos amigos que nos acompanham e a cúpula protetora desta casa. Que o Pai de amor e bondade ilumine nossos corações e nossas mentes, abrindo para que possamos receber todas as energias regeneradoras que nós viemos buscar neste ambiente. Que Jesus ilumine nossos corações e o Pai fortaleça sempre as nossas vontades, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E hoje, quem vai nos dar o prazer de mais uma palestra, né? De mais um bate-papo, continuando o nosso preparo,
é a nossa querida amiga Raquel, que vai discorrer sobre um texto, o texto do Momento Espírita, e que é assim: respire fundo, em breve já será amanhã. Olha que bacana, Raquel, seja muito bem-vinda. Vamos envolvê-la em muita paz e muita luz. Obrigado, Lívia. Obrigada. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham também via internet. É sempre muito gostoso nós fazermos uma palestra pós-Natal, né? Porque essa semana que antecede o Ano Novo e passa o Natal, é uma semana reflexiva. E esse tema, ele é muito mais reflexivo do que explanador. Se nós lermos o texto, pegarmos esse texto para estudar, nós vamos ver que ele chega a ser até repetitivo. Mas o que nós temos para pensar a respeito do que ele nos traz é um conteúdo muito intenso, bastante intenso. Respire fundo, em breve já será amanhã. Isso nos leva a pensar nas oportunidades que nós temos. Como espíritos que reencarnamos de tempos em tempos, estas reencarnações nada mais são do que as oportunidades que nós temos, coroadas da misericórdia e da justiça divina. Então, nada fica em branco, nada passa perante os olhos do Divino Pai, sem que seja resgatado, sem que seja corrigido, e por que não dizer, para que seja também meritório de cada um de nós. O merecimento que conquistamos através de tudo aquilo que fazemos, através do comportamento, das ações, e o nosso comportamento, as nossas atitudes, nada mais são do que frutos daquilo que somos. E como indivíduos, nós vamos nos constituindo, nós vamos nos edificando através dos nossos pensamentos e sentimentos. Sentimentos e pensamentos esses que se modificam com o passar do tempo. Com o passar, às vezes, do minuto, nós mudamos nossa maneira de pensar, nossa maneira de enxergar as coisas. E isso é muito bom, porque somos uma perfeita metamorfose ambulante. Temos que mudar, nós temos que evoluir nessa mudança. O espírito não regride. Então, aquela questão do ontem eu era assim, agora hoje, nossa, eu estou pior do que ontem. Não, eu não estou pior do que ontem. Hoje eu estou tendo a oportunidade, infelizmente, de manifestar algo em mim que não é tão bom assim. Isso não quer dizer que eu regredi, mas isto quer dizer que tudo aquilo que eu tinha ofuscado em mim de ruim, de repente encontrou uma brecha para se manifestar. E isso é ruim? Depende do ponto de vista. Se nós alimentarmos esse lado ruim, então é ruim. Se nós aproveitarmos esse lado ruim que se manifestou para aprendermos com ele e nos corrigirmos com ele, então foi bom. É uma prova. É a prova do que nós vamos fazer com esse aspecto, com essa característica ruim que ainda temos em nós. Não somos perfeitos. Dependendo da situação, dependendo da ocasião, às vezes nós nos decepcionamos conosco. Mas sabem por quê que chega essa decepção até nós? Porque nós já conhecemos o que é correto, o que é certo. Porque quando nós não conhecemos, por mais ruim, por mais negativa que seja uma atitude ou uma ação da nossa parte, nós vamos achar que é normal. Agora, quando nós já temos o conhecimento e, de repente, nós nos confrontamos com algo que partiu de nós e que não é tão agradável assim, perante aquilo que nós já conhecemos, nós nos decepcionamos.
Mas essa decepção, graças a Deus e às oportunidades que nós temos, elas não precisam ficar eternizadas em nós. Muito pelo contrário. É o momento de movermos uma ação contra isso. Eu ainda estou tendo essa atitude? Eu ainda penso dessa forma? Tem algo errado. Então, eu preciso mudar. Porque, embora eu já conheça o que é certo, isso está muito teórico em mim ainda. Eu tenho que partir para a ação. E a vida é uma constância de exercícios. Nós temos a oportunidade de exercitar tudo aquilo que é bom, que é positivo, que nos leva a crescer a cada minuto. Então, não existe a questão do eu não tenho uma oportunidade, eu não estou enxergando por onde eu começo. Não é bem assim. É uma questão de nós enxergarmos e utilizarmos o que nós temos nas mãos no momento. É fazermos uso das ferramentas que nós temos no momento para trabalhar. E nós vamos ver como aquilo rende em benefício do outro e, consequentemente, de nós. Não é? Porque é uma questão de causa e efeito. É a ação e a reação. Tudo aquilo que, se existe um efeito ruim, é porque a causa não foi boa. Se existe uma reação não tão satisfatória e não tão feliz, é porque a ação também assim o foi. Então, cabe a nós, ao nosso autoconhecimento. Olha aí, o que nós temos que nos questionar, estudar em nós para saber o que está acontecendo, o que está nos deixando insatisfeitos. Então, são as oportunidades que nós temos. Nós vivemos num constante ontem, hoje e amanhã. Isso é constante para nós, espíritos, tanto encarnados como desencarnados. O ontem nos traz lembranças, nos traz saudade, nos traz nostalgia, nos traz melancolia. Saudade é diferente de lembrança. Lembrar, nós lembramos do que é ruim e do que é bom. Né? Saudade nós temos daquilo que é bom, daquilo que foi bom. Isso remete à saudade. E está lá, no nosso ontem, no nosso passado. O que passou, passou. Como diz o texto, nós não voltamos um minuto sequer no nosso dia. Isso é de extrema responsabilidade para nós. Nós temos, sim, oportunidades renovadas a cada segundo para não nos decepcionarmos conosco. Mas nós não podemos reviver situações já vividas. Aquelas questões que já encerraram seu ciclo. O que nós podemos é reverter determinadas situações. Nós temos isso por obrigação. E para isso nós temos o presente, o dia de hoje. O hoje, o próprio nome já diz, é um presente. Hoje é presente. Porque é o momento que nós temos de atuar, de agir em prol do nosso futuro e de resgate do nosso passado. É essa grande oportunidade divina que nós temos. E nós precisamos esperar uma próxima encarnação para isso? Não. Não. Isso acontece no nosso dia a dia. As oportunidades que às vezes nós não vemos passam por nós desapercebidas e nós às vezes podemos nos arrepender. O arrependimento, ele está ligado ao passado também. Quando nós nos arrependemos de algo cometido e que não nos traz nada de bom, é um bom sinal. É sinal de que já sabemos enxergar onde erramos, onde falhamos, que aquilo não estava correto. Mas para que esse arrependimento seja sincero, ele tem que vir realmente com ações renovadas, totalmente diferentes daquelas que fizeram com que nós tivéssemos esse sentimento de arrependimento em nós. Não é da boca para fora. Aliás, em questão de sentimento, de reflexão, tudo aquilo que nos envolve
para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, tem que ser realmente do coração. É íntimo, é nosso, é individual. Nós temos, sim, colaboração externa. E como temos? Só temos. Nós não vivemos sozinhos. Então, aqueles que convivem conosco são os nossos verdadeiros benfeitores. São os que nos conduzem a essa perfeição que nós temos como objetivo. São os que nos conduzem ao aprendizado. Então, aqueles que muitas vezes nós temos como adversários, como inimigos, como aquela criatura difícil de conviver, é ali que está o nosso aprendizado. É ali que está a escola pela qual nós temos que passar e tirar uma boa nota. Porque é ali que nós vamos ver o que nós temos que avaliar para fazermos diferente. Não é? Aquele que é igual a nós, que nós achamos que é de fácil convivência, ele é igual a nós, aí é que está. É difícil nós enxergarmos através dele o que nós precisamos melhorar. Agora, quando nós convivemos, e isso é comum a todos nós, é 100%. É 100% de nós. Por isso que estamos reencarnando num planeta como a Terra, onde existe uma heterogeneidade imensa de espíritos. Aqui existem espíritos em todas as condições. Então, a escola se faz aí. Então, aquele que pensa diferente de nós, ele age diferente, ele sente diferente. Olha que grande oportunidade de nós analisarmos. Mas não é analisar na crítica. Não, ele pensa diferente de mim porque ele está errado. Não é bem assim. Ele pensa diferente. A questão do certo e do errado, nós vamos guardar para nós, para podermos avaliar e analisar. Mas não é analisar o outro, é analisarmos a nós mesmos. Onde é que nós estamos certos ou errados, que nós nos defrontamos com essa diferença em relação ao outro. Porque se nós formos dar vazão ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa prepotência, muitas vezes, nós vamos sempre achar que o errado é o outro. Nós estamos certos. E nós, quando eu digo nós aqui, nós temos uma prova muito grande em relação a isso. Quando nós passamos a estudar uma filosofia de vida, quando nós passamos a trilhar uma jornada evangélica para que nós possamos melhorar a nossa moral, a nossa conduta, a nossa maneira de ser, nós nos tornamos mais sensíveis a estas questões que nos lançam a críticas e a julgamentos. Só que nós temos que, primeiramente, analisar o nosso perfil, o que nós estamos fazendo. E jamais analisar, criticar o outro. E nós temos isso, às vezes, como um vício. Não é nenhuma mania, é um vício. Não é? Porque dificilmente nós enxergamos onde é que está o nosso erro, devido à trave que trazemos em nosso olhar, em nossa visão, como nos diz Jesus. E quando nós tiramos essa trave, nós olhamos no espelho e vamos ver que somos iguais àquele a quem criticamos. Se nós conseguimos enxergar com tanta vivacidade, com tanta facilidade, o defeito, entre aspas, do outro, é porque nós conhecemos bem esse defeito. Nós conhecemos bem a falha daquela criatura. Não é? Por quê? Porque ela é nossa também. Quando nós já conseguimos sair de uma situação dificultosa em relação a alguma falha que tínhamos, conseguimos superá-la, conseguimos evoluir, aquele vício deu lugar a uma virtude, enfim, conseguimos uma evolução, nós não vamos enxergar o outro dessa forma. Muito pelo contrário. Nós vamos estender a mão para que ele saia daquela situação. Nós sabemos até qual é a receita para ele sair daquela situação. Mas não somos, nem devemos ser ditadores da verdade, apontando o dedo para ele, dizendo, é assim que se faz.
de forma alguma. Mas sim através do auxílio sutil, caridoso, que nós vamos proporcionando para aquele irmão que, tanto quanto nós, está numa situação difícil e nós talvez já estivemos nessa mesma situação. E ele, assim como nós tivemos a oportunidade de sair dela, ele também terá. Nós tivemos auxílio? Então vamos auxiliar também. Lógico que tivemos, todos nós tivemos. E da mesma forma nós também vamos estender a mão e fazer com que a criatura saia, irmão nosso, saia daquela situação. E nós sabemos que as oportunidades que a vida, que a natureza nos engloba para que isso aconteça, elas são também muito sutis. Geralmente, nós nos enredamos com esses irmãozinhos nossos no âmbito familiar. Na parentela, como está lá no Evangelho, nos meios sociais, enfim, no contato que nós vamos tendo com as criaturas. E quanto mais íntimo este contato, quanto mais ele permanece dentro de uma família, dentro de um ambiente, mais nós temos a trocar. Tanto a partilhar aquilo que nós já conhecemos com aqueles que ali estão, como também absorver o que eles podem nos ensinar. As reencarnações são essas oportunidades que nós temos. E nós, como espíritos encarnados, porque como espíritos desencarnados, nós não temos um tempo cronológico a seguir. O tempo não para, porém, o tempo perante a espiritualidade, perante o universo, é muito diferente daquele que nós conhecemos como espíritos encarnados. Nós temos um calendário a seguir. E isso não é por acaso. Porque a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano que se renova, é uma oportunidade nova. Então, o amanhã, olha, o dia está se findando. A partir de amanhã, nós podemos recomeçar muitas das coisas que hoje nós pretendíamos fazer e não fizemos. Mas amanhã, assim que nós acordarmos, nós vamos poder fazer algumas das coisas que não tivemos como fazer hoje. A semana que vem é a mesma coisa. Toda semana tem a segunda-feira. Né? Então, como nós iniciamos a semana na segunda, pela nossa contagem do tempo, né, a dieta pode se iniciar na segunda, pode se iniciar na segunda. Era sempre na segunda, principalmente essa semana, né? Principalmente essa semana. Nós temos sempre um mês que vem. E cada mês, e tudo isso é colocado dentro de uma sabedoria tão grande, que cada mês nós temos uma meta, cada mês nós temos um objetivo a ser cumprido. Né? Por isso nós temos até as 4 estações do ano. Então é no próximo verão, é no próximo inverno, no próximo primavera, no próximo outono. Nós temos cada ano, onde nós vamos renovar os nossos votos de novos planos, novos projetos, enfim. Mesmo que nós cheguemos ao final do ano, lá no dia 31 de dezembro, e nós fazemos aquela análise do o que eu fiz e o que eu não fiz. Né? Mas sem cobrança. Sem cobrança. Não vamos nos acomodar, porque existem aqueles planos que já vêm há 10, 20 anos, né, que nós tentamos realizá-los e que também nós nunca encontramos uma oportunidade para que eles se concretizem. Então, nós precisamos tomar cuidado para que isso não se acomode, porque se esse plano, esse projeto, enfim, faz parte de uma grande realização, de uma grande satisfação, de uma meta a ser atingida, que vai nos trazer um bem-estar incrível, uma hora nós temos que fazer com que ele aconteça. Isso é muito importante. Não adianta culpar quem quer que seja, ou o que quer que seja, que não aconteceu. Aí é que está a nossa motivação, é renovar a nossa motivação para que isso aconteça. Nós encontramos tempo, nós encontramos oportunidades para tanta coisa quando é de nosso maior interesse.
Então, vamos começar a traçar as prioridades de acordo com o nosso interesse. São duas coisas que têm que caminhar juntas. Senão, nós vamos nos frustrar. Vai acontecer a frustração, mesmo que ela seja pequenininha, mas ela não é agradável. Nós não gostamos de sentir isso. Mas também não vamos planejar. Eu me lembro muito bem que o ano passado, nessa semana, entre o Natal e o Ano Novo, eu fiz uma palestra sobre o Ano Novo. E o texto falava justamente isso. Não vamos planejar além daquilo que nós podemos realizar, porque isso vai trazer frustração. Então, vamos ser comedidos. Se até agora eu não consegui cumprir as minhas 10 metas para o ano que vai iniciar, é sinal de que eu estou querendo demais. Então, vamos planejar, vamos começar a diminuir? 9, 8, 7. Poxa, se eu conseguir uma, mas que seja bem feita, eu vou suprir essa frustração que eu senti anteriormente e eu vou me sentir muito bem. Aí, essa motivação de eu ter conseguido atingir pelo menos uma meta de tudo que eu pretendia, vai me levar a ter 2 o outro ano. E 3, e assim por diante, até eu conseguir realizar as 10 metas. Isso é exercício. É exercício da motivação. É exercício da prioridade. Nós vamos começar a encabeçar, a enfileirar essas prioridades de uma outra forma. Por quê? Porque como espíritos que vamos evoluindo a cada dia, através do conhecimento que nós vamos adquirindo, nós vamos modificando os nossos valores. Nós vamos vendo que tudo aquilo que nós valorizávamos há alguns anos atrás, hoje não tem nada a ver. Jamais nós colocaríamos como uma ordem prioritária em nossos interesses e em nossa vida. E ao contrário também, aquilo que até então ficou ali, jogadinho num canto, que nós não dávamos o mínimo valor, nem enxergávamos, de repente passa a ter um valor muito grande. O nosso conhecimento traz isso. A nossa evolução traz isso. As nossas necessidades e experiências contribuem para isso. Porque a partir do momento que nós temos, por exemplo, uma perda muito grande, perdemos algo de um valor extraordinário para nós, e não é algo material. Não. Algo que nos preenchia espiritualmente, emocionalmente. Isso muda todo um contexto. Nós vamos passar a enxergar essas prioridades de outra forma. Nós vamos enxergar a oportunidade de renovarmos esses votos de uma outra maneira. E ao contrário também, né? Aquilo que nós, de repente, ganhamos ou adquirimos e vimos que não era tão importante assim, nós passamos a deixar de lado. Isso não era tão importante assim. Eu queria tanto adquirir, na verdade, eu não sei nem por quê. Não sei nem para que eu queria isso, que de nada me serve. Não somos assim. Assim somos nós. Por isso que somos espíritos em constante evolução, buscando a cada dia aquilo que é melhor para nós, aquilo que se encaixa realmente na nossa verdadeira realização como espíritos que somos. E isso tudo está lançado no nosso presente. Esse é o nosso dia a dia, não é o amanhã eu vou fazer. Não, está lançado no nosso dia a dia hoje. Porque se nós esquecermos do hoje e lançarmos tudo para um futuro, nos tornaremos criaturas imensamente ansiosas e nada vamos fazer no dia de hoje. Ou então, deixar com que 90% do nosso tempo se remeta ao passado, onde nós vamos só ficar lembrando do que não fizemos. Também vamos deixar de viver hoje. Quando nós ocupamos o nosso íntimo com aquilo que não fizemos ou com o que eu quero fazer lá, 20 anos depois, daqui a 20 anos, o presente ele fica esquecido.
Ele deixa de ser presente. Então, nada como um presente, o dia de hoje, muito bem vivido, muito bem experimentado, muito bem vivenciado, para que possamos resgatar um passado que não foi tão agradável assim. E para que possamos preparar o leito de um futuro extraordinário. Por que não? Sim, depende de nós. Ou nós vamos esperar que esse futuro que nós, às vezes, lemos em mensagens, nós recebemos mensagens assim, de amigos queridos, enfim, nós lemos, né, em livros de autoajuda, aquelas coisas extraordinárias, para que elas saiam da teoria, para que se transforme realmente em algo concretizado. Mas isso depende do nosso presente. Porque ninguém vai chegar para nós com uma caixa maravilhosa, num lindo laço, e entregar o futuro em nossa mão. Não é assim. Futuro é conquista. E só o que plantamos hoje, que só nós sabemos o que plantamos, é que será germinado, que será o fruto do amanhã. Né? Aí sim, então, aquilo que nós estamos fazendo hoje, com certeza, nós já sabemos qual será o resultado amanhã. Nós sabemos. Situações existem, como nós costumamos dizer muito, né? O futuro a Deus pertence. Quando nós respeitamos o tempo do universo, o tempo da natureza, o tempo divino, nós sabemos esperar que as coisas aconteçam dentro do seu determinado momento. Nós sabemos. Isso se chama resignação também. Nós vamos aprendendo, nós vamos colhendo essa sabedoria. Porque a ansiedade, ela atropela os acontecimentos dentro da sua realidade. Porque quando nós colocamos os nossos anseios à frente de tudo, à frente do que é real, a nossa visão também é distorcida. Nós vamos enxergar aquilo que não é bem assim. Talvez a realidade seja bem melhor do que o que a nossa ansiedade criou. Então, a ansiedade, ela não é nada produtiva e nem saudável. Nós temos que saber vivenciar o momento de agora para colhermos no futuro o real fruto de tudo isso. E nada melhor do que nós aplacarmos todo esse anseio que nós temos. É comum, é normal nós termos isso. Mas depende de nós sabermos lidar com essa situação. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil, não é fácil. É uma receita um tanto elaborada, vamos dizer assim. Mas nós conseguimos. Não é? Tantos irmãos nossos que já evoluíram, tanto encarnados como desencarnados, passaram por isso e conseguiram. Nós também vamos conseguir. Também vamos. Vamos projetar para nós aquele exemplo do que nós achamos do espírito, do irmão mais elevado para nós. Cada um de nós tem o seu modelo. Né? Como cristãos, nós temos Jesus. Aí muitos podem achar, mas Jesus está muito longe. Sim, Jesus pode estar longe, mas tem espíritos mais próximos que podem nos servir de exemplo e de modelo. E nós vamos conseguir também. Nós vamos conseguir. Nada daquilo que nos é colocado no caminho é impossível de trilharmos junto com ele. Não é. Ou nós pegamos aquela pedra e vamos caminhar junto com ela, ou nós pulamos a pedra, ou nós colocamos ela de lado. Mas a pedra não vai ser empecilho, de forma alguma. Nós temos várias alternativas de lidarmos com essa pedra do nosso caminho. O que ela não pode é nos impedir de caminhar. Essa é a grande receita da nossa evolução. Né? Por isso estamos aqui. Por isso que nós estamos aprendendo, por isso que nós estamos respirando fundo, esperando esse amanhã como uma renovação nos nossos propósitos, nos nossos objetivos, na nossa maneira de ser. Nós queremos crescer, nós queremos aprender. E quem é que não quer ser feliz? Todos nós queremos, nascemos para isso. Nascemos, ninguém nasceu para sofrer.
O sofrimento, ele é consequência da falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos aquilo que é correto, aquilo que é certo, nós sofremos. A partir do momento que nós conhecemos, não tem mais o porquê sofrer. Não é? E a cada dia, trilhando dentro desta filosofia, desta visão, as coisas se tornam cada vez mais fáceis. Né? Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. E como nós temos uma cronologia a ser seguida, nós temos um calendário a ser seguido, vamos lembrar de tudo isso quando chegarmos no último dia do ano, para que daqui a um ano nós possamos estar satisfeitos com as nossas atitudes, com os nossos propósitos, com tudo aquilo que nós planejamos para nós, principalmente dentro da nossa evolução, do nosso crescimento, e que conseguimos atingir. Que assim seja. Muito bem. Agora, está com vocês. Alguém quer fazer um comentário? Ou uma pergunta? Vamos lá. O internético? O internético. Paulo de São Paulo. Ah, tá. Olá, Paulo, tudo bom? Boa noite a todos. Raquel, é fácil nos pormos em condições superior aos nossos mais caros. Mas como você mesmo vivencia no nosso dia a dia, onde vamos, acho que encontrar pessoas, né? Onde vamos encontrar pessoas que parou no tempo, de tal modo que traz a todos irritabilidade por ver que esses indivíduos transmitem aos outros fatos que não são fatos, e sim factoides. Você poderia falar sobre esse fato? São as nossas dificuldades. São as nossas dificuldades. É aquela convivência difícil, não é? Onde nós entramos, às vezes, sem querer, com o nosso julgamento e a nossa crítica. Não tem jeito. A gente faz a comparação e vai logo falar do outro. Olha, porque ele parou no tempo, ele não evoluiu, eu estudei, tudo, e eu consegui evoluir, mas ele não. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento. Olha a nossa escola de convivência aí. Onde é que entra a nossa... Eu nem digo paciência, gente, porque paciência é virtude, é algo tão difícil, não é? Mas olha onde entra a nossa tolerância. Emmanuel diz que para nós chegarmos à paciência, viu, meu querido, nós temos uma longa jornada, chegarmos à paciência. Nós precisamos, primeiramente, tolerar. E nós estamos nesse estágio ainda. O tolerar, às vezes, aflige um pouco o nosso íntimo. É como, vamos dizer assim, mais vulgarmente, um termo mais pop, não é? O tolerar é o engolir seco. Não é? Mas, pelo menos, a palavra já não é proferida e poderá não contagiar. Então, nós já estamos em exercício. Já estamos em exercício. Mas é a tolerância, é a compreensão, é a aceitação, para chegarmos à paciência, e depois da paciência vem o perdão. É uma longa jornada. É uma longa jornada. Então, dentro dessa dificuldade, que eu acredito que todos nós passamos por isso. Nós temos essas dificuldades de convivências, não é? E é, obviamente, como está na pergunta do nosso companheiro, isso nos causa, às vezes, irritabilidade. Nós nos irritamos. Como controlar essa irritação que o outro nos causa? Então, aí está o nosso exercício de... né? Vamos tomar água. O Chico, vamos tomar água. Põe a água na boca. Vamos pôr a água na boca. Enquanto nós estamos com a aguinha na boca, nós somos... né, não dá para falar nada. Então, nós vamos pensar. Esses minutinhos que a água está na boca, nós vamos pedir a Deus. Vamos imaginar a figura de Jesus nos dando toda a tolerância naquele momento e a irritação vai passar. Aí, depois que a gente engole a água, a gente respira fundo. Respira fundo e pensa que amanhã é outro dia. E eu já fiz a minha parte hoje, era o que eu podia fazer hoje. Então, meu querido, é o exercício da convivência, que você só colocou
uma das questões desse exercício difícil da convivência. E que nós sabemos que isso é apenas uma partícula das dificuldades que nós enfrentamos em nossas convivências. Mas temos que transpor essa pedra. Tem mais? Tem mais uma aqui, ó. Lourenço. Lourenço! Oi, Lourenço! Um beijo para você e para a Leia. Boa noite, Raquel. Um forte abraço a todos os presentes. O tempo é um só, mas para fazer-se um balanço, podemos delimitá-lo em meses, anos, até em dias. Mas tudo é um mero pretexto, porque, na verdade, é como disse Jesus: vim trazer-lhes vida em abundância. E se bater à sua porta e disser, entre, aí entrarei. Este sim deve ser o objetivo de cada um, valorizar esse dom precioso, a vida. Lourenço, Lourenço, obrigada, coroando, aí fechando a nossa palestra. É isso mesmo, a oportunidade da vida. Né? A vida está em tudo, a vida está em tudo. Nós pertencemos à vida do reino hominal, mas nós sabemos que a vida está lá, no mineral, no vegetal, no animal, a vida no universo, né? Contribuindo com toda a harmonia, com tudo aquilo de que é composto o mundo divino. Não é isso mesmo. E as grandes oportunidades que temos a cada minuto, a cada segundo, como nós já dissemos. Obrigada, Lourenço. Lá, Mauri. Boa noite, Raquel. Tudo bom? Oi, Mauri. Eu queria complementar um pouquinho, e é importante a gente ver, porque às vezes a gente acha que a gente está mais evoluído que o outro. Né? Pois é. E a gente olha aquela pessoa que vem na nossa vida, né? E tem um pouquinho do nosso orgulho espiritual, a gente precisa olhar bem isso, né? Porque a gente acha que aquela pessoa está inferiorizada, ela está ela é inferiorizada, por isso que ela está vendo aquilo. E às vezes é uma lição que traz para a gente aprender a conviver com isso, né? Tolerância, essas coisas. Pode falar um pouquinho? Exatamente isso, né? Nós temos bem essa visão. Principalmente, Mauri, quando nós começamos a seguir uma doutrina, o impacto, o início é bem assim mesmo. Olha, eu estou aprendendo, o outro ainda não sabe. Então, eu é que sei. Agora, pouco sabemos nós que se nós é que fomos conduzidos para o aprendizado, a necessidade era nossa. Não é? Cada um tem o seu tempo e o nosso chegou. Então, nós temos que aprender para conviver com aquela pessoa. É isso. Então, às vezes, nós achamos que nós somos os mestres, os instrutores naquele papel do convívio. E não é bem assim. Não é bem assim. Quando nós vamos assimilando e admitindo a nossa verdadeira condição como aprendizes eternos que somos, nós vamos aprendendo tanto com aquela convivência, com aquele outro que até então nós julgávamos, criticávamos, nós vamos ver o quanto ele nos ensina, o quanto ele nos coloca numa posição e numa condição onde nós temos que nos exercitar constantemente. Aí toda aquela posição em que nós nos colocávamos, aquela tese que nós criávamos a respeito dessa convivência vai por água abaixo. Mas não é bem isso. Mas não é bem isso. Peraí, eu cheguei no meu momento de aprender. E olha que extraordinário. Essa pessoa é aquela que eu tenho que dizer obrigada o tempo todo pelo que ela me faz parar para pensar, pelo que ela me faz parar para refletir e saber o quanto eu tenho que lutar para não sentir o que eu sinto ainda. Deixar de lado esses sentimentos negativos, esses enredos pelos quais eu me deixo levar, me conduzir, que me faz tanto mal. E que se eu deixar isso se manifestar, eu contagio o ambiente. Eu já tenho consciência de que eu não devo fazer isso. Se ele ou ela faz, ainda é a sua condição. Mas eu tenho a obrigação de não deixar isso acontecer. Então, a nossa posição nessa questão, Mauri, ela é muito mais difícil. Então, quem está na posição difícil, não é? Nessa questão somos nós. Porém, mas, em compensação, nós sabemos o que fazer. É diferente daquela criatura que, ainda não tendo conhecimento,
ela não sabe realmente o que fazer, ela não sabe, às vezes, em momentos difíceis, como sair deles. E nós já temos essa condição. Né? Então, é o tempo de cada um, realmente. Né? E que nos traz esses benefícios tão grandes. Por isso que nós temos que aproveitar o nosso tempo, o tempo de hoje. Paulo e a Tereza. Boa noite, primeiro, obrigado. Oi, Paulo, boa noite. Foi muito legal. Imagina. E em cima do que ele falou agora, eu tento ensinar para minha filha e praticar na minha vida também. Até quando eu penso, ou me comparo, ou vou criticar, eu penso, o que eu fiz para ser melhor do que eu fui ontem? E eu ensino isso para minha filha. Eu sempre coloco para ela. Quando ela vai falar de alguma amiguinha, eu falei, o que você fez para ser uma pessoa melhor hoje? Sempre incentivando isso ela desde pequena, né? E às vezes para mim ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Acredito. Até a resposta que ela te dá te ajuda, né? O nosso crescimento, né? Como pessoa, como aprendizado, né? E a oportunidade, né, de ir aparando as arestas, né, Paulo, aquela coisa de ouvir o que ela tem a dizer e corrigir no papel de pai, como educador, falar, olha, filha, ou está certo, ou então, olha, não é bem assim. Então, são as oportunidades para ambos. Interessante essa colocação. Oi, Tereza. Oi, Raquel. Fala. Em primeiro lugar, obrigado pela palestra. Imagina, isso, obrigada eu. E, seguindo a linha de raciocínio que vem vindo, eu acho que uma grande sacada, mas que cada um tem o seu momento de ter essa sacada, é da gente parar de olhar para o outro, né? E olhar para a gente mesmo. Então, se o outro me incomoda tanto, não é olhar o que ele tem que melhorar, mas seguindo o que você disse, né? O que eu posso fazer para ficar melhor comigo mesma e com Jesus e com todos os nossos princípios, através do que o outro está me trazendo como sentimento, né? Então, se o sentimento é ruim, o que eu preciso rever nisso? Né? Em mim, não nele. O problema dele é dele. Isso. E o meu é meu. Né? Então, acho que virar esse olhar para a gente mesmo é uma grande sacada. Não né? É o autoconhecimento, Teresa, é o autoconhecimento. Então, é aproveitar cada minuto, cada momento, cada oportunidade para esse autoconhecimento. Para a gente crescer em torno disso. Poxa, a atitude dele é dele. Não podemos, nem sempre nós podemos interferir ou fazer algo, mas vamos aproveitar. Como diz André Luiz. André Luiz, ele diz que existem 3 categorias, não é, de aprendizado, de espíritos aprendizes. Existe aquele que, infelizmente, é difícil de aprender. Ele não aprende nem com os próprios erros, nem com o erro alheio. Existe o inteligente, que aprende com os próprios erros. E existe o sábio, que ele aprende com o erro do outro. Esse é o sábio, ele não precisa passar por aquilo. Ele está vendo. Se o outro deu errado, vai dar errado para mim também. Então, isso é sabedoria. Isso é sabedoria, isso é o óbvio. Não tem, se a situação, a questão, ela está incorreta, ela é incorreta no geral. Não vai ter ninguém que vá se dar bem com ela. Não, é errado. Então, nós temos que observar essas questões, que também vai fazer parte do nosso exercício e da nossa receita. Né? Aquela receitinha do viver bem amanhã. Né? Se eu não estou bem hoje, amanhã é outro dia. Amanhã eu vou conseguir. Muito bem. Então, no resto, agradecer. Obrigado, Raquel. Obrigada. Gente, obrigada. Que nós tenhamos um amanhã. Amanhã, assim, enxergando não só o dia de amanhã, mas um futuro coberto de toda essa misericórdia e justiça divina, onde nós vamos aproveitar, vamos aprender a reconhecer para sermos criaturas melhores a cada dia. Não é? Que assim seja. Muito bem. Após esse momento, então, de grandes reflexões aí para a gente, muito material, né, para a semana, vamos então voltar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, fazer as nossas vibrações. Né? Isso é um momento de doarmos de nós mesmos em favor da paz, né, em nosso planeta. É assim que, novamente, com Jesus e nossas telas mentais, nós vamos nos aproximar de Deus, nosso Pai,
que é amor e que é bondade. E que essa bondade e essa misericórdia se derrame sobre todos os nossos irmãos em humanidade, todas as nações e todos os povos, principalmente por aquelas que estão em guerras e estão em conflitos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, nossa pátria, nossa terra-mãe. Que Ismael, esse anjo bom, abra suas asas luminosas sobre o nosso povo, nos conduzindo pelo caminho da paz, da harmonia e principalmente da solidariedade. Vamos pedir por nossos irmãos que passam por provas e expiações, onde quer que estejam, que eles possam merecer a visita e o amparo, o carinho dos nossos irmãos responsáveis por dispensar as bênçãos de Deus em nosso planeta. Vamos pedir por aqueles que ainda se demoram nos umbrais, nos vales de sombras, nos ambientes de resgate, para que os nossos bons irmãos da luz possam ajudá-los a encontrar o caminho de volta para o Pai. Vamos pedir pelos nossos inimigos, por todos aqueles que nos perseguem, que nos caluniam e não nos querem bem, rogando ao Pai uma oportunidade de nos entendermos como irmãos que somos. Mas também, Pai, pedimos a sua luz e a tua bênção para todos os amigos da paz e para todos os nossos amigos, para todos aqueles que encarnaram e dedicam toda uma vida lutando para que se implanta definitivamente o Evangelho de Jesus em nosso meio. Vibrar pelos nossos parentes, dos mais próximos, mais distantes, né? Envolvendo a todos nesta luz que emana do mais alto, que leve paz, amor, harmonia e saúde para todos os lares dos nossos parentes. E aproveitando, envolvamos o nosso lar em muita luz. Vamos com Jesus até o nosso lar nesses instantes. E que essa luz imensa que Jesus derrama sobre o nosso lar alcance todos aqueles que estão lá nesses instantes e limpe o nosso lar de todas as energias negativas e todos os miasmas, trazendo paz, estabelecendo paz e harmonia em nosso lar. Vamos vibrar para os nossos colegas de trabalho, pelos nossos ambientes de trabalho, por todos aqueles que caminham conosco esta atual caminhada. Vibremos pela confraternização religiosa, né? Para que sejamos um só pastor, um só rebanho com um só pastor. Vibremos por todos os irmãos que lutam dentro do movimento espírita, por todas as casas, que elas sejam fortalecidas na paz e na harmonia. E vibramos pela nossa casa, a nossa querida Casa do Caminho, nosso cantinho de paz e de luz, onde nos refazemos, para que ela seja sempre esse cantinho renovador para todos nós e para todos os nossos irmãos que vêm procurar um pouco de paz e harmonia. E por fim, vibramos por nós mesmos, rogando ao Pai de amor e bondade que nos fortaleça em coragem, em fé e em esperança em dias melhores, para realizarmos nossa tarefa com coragem, com disposição. Essa tarefa que é a nossa renovação íntima. Que assim seja, graças a Deus. E é assim que nós vamos agradecendo a companhia dos nossos irmãos espirituais em mais esta reunião, a presença amorosa de Jesus entre nós, através dos seus mensageiros, e ao Pai de amor e bondade, que sempre nos renova o ânimo para estarmos sempre buscando alimentar a nossa vida de coisas boas e de coisas belas. Então, obrigado, Pai, por essa oportunidade, e que amanhã seja um novo dia com novas oportunidades. Obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Então, vamos aguardar em silêncio os passes. Daqui a pouquinho vamos chamá-los, ok?